Olá, caros alunos! Meu nome é Isabela Trini e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre reunião SOP. Poxa, Isabela, o que é reunião SOP? Reunião SOP é uma forma de consolidar várias estratégias para um negócio mais otimizado possível. E aí a gente pensa em custo, em demanda, em gente, em gestão de pessoas, gestão de todo o negócio. Por que uma reunião? Nós basicamente consolidamos N pontos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente quais são eles, e eu vou ensinar vocês a como entendê-los e aonde buscá-los para que a gente consiga formar esses pontos para que a gente consolide e monte a melhor estratégia para o negócio. Assim, a gente apresenta numa reunião executiva. Dessa forma, a gente consegue alinhar todos os pontos nas quais estamos discutindo e já entendemos e calculamos que é a melhor estratégia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre estratégia de planejamento e tudo mais também. E aí a gente consolida essa informação numa reunião executiva com todos os sócios, todos os gestores, coordenadores. Assim a gente tem um negócio com a comunicação unificada. Falando sobre isso, a gente fala, poxa, quais são os objetivos do SOP? É unificar a comunicação. Pensem só comigo. O quão é importante todas as pontas dos times estarem alinhados em um objetivo e um propósito comum. Isso faz com que todo mundo se empenhe para o mesmo objetivo, para o mesmo foco, garantindo assim, então, o melhor resultado possível de todos. Definir qual é a melhor estratégia. Hoje temos no mercado os microempreendedores que, antes de estudar qual a melhor estratégia e planejamento de produção, eles vão tentando uma por uma e aí, no final eles veem, poxa, essa foi a melhor que deu certo, essa é a que eu vou seguir. A melhor forma de a gente aprender a fazer uma boa gestão é entendendo o meu custo, a minha demanda, e assim a gente vai definir as minhas pessoas, tá? Não posso esquecer das pessoas, e assim eu vou definir aqui qual a melhor estratégia. Resolvidos que não deram tão certo, o mais ideal é a gente colocar isso em vários planos estratégicos e entender que, é o melhor custo, é o melhor benefício, é a melhor otimização, é o melhor resultado para o meu negócio e para a minha empresa. E aí a gente define, então, em vez de executar para definir, nós planejamos para definir. E aí, em cima desse planejamento, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que a gente vai entender qual a melhor estratégia para a minha empresa e otimizar recursos. Entendemos que hoje temos cada vez mais recursos escassos. E aí, consequentemente, temos recursos aqui de maior custo ou de menor custo. Pode ser até que você tenha, tá? Um recurso de fácil acesso, mas isso não é o comum e, apesar de ser fácil acesso, ele vai te gerar um custo. Cara, esse custo faz sentido para mim? Eu posso unificar algum dos meus objetivos para que esse curso, para que esse meu custo saia um pouco mais barato? E aí você começa a otimizar seus processos, buscando sempre o melhor custo para o seu produto. Afinal, uma das formas de concorrência do mercado, e a hora que a gente vê nesse amplo mercado que nós temos hoje, é o custo final para o cliente. E a gente não quer perder imagem de lucro, e sim e mesmo assim ganhar o cliente. Para isso, eu preciso que o meu custo na ponta, o custo-preço, tá, turma? Para o cliente seja o melhor possível. Poxa, Isa, cara, como que eu vou fazer para eu executar essa estratégia, esse plano unificado? Você está me contando aqui agora. A gente vai começar por coleta de dados. Antes de eu executar qualquer planejamento, eu preciso de dados nas nossas mãos, para que a gente entenda qual direção tomar e qual estratégia seguir. Então, primeiro a gente vai coletar previsões. A turma vai falar um pouquinho antes para vocês como que a gente coleta essas previsões, formas de coletar essas previsões, média ponderada, dos últimos 3 meses, anual. Existem várias formas e vai depender muito do seu negócio. É um negócio que você tem um ano inteiro a mesma cadência? Ele tem uma tendência sazonal? Como que é esse negócio?
esse seu negócio precisa de estoque ou é venda direta? Eu vou produzir e mando direto para o cliente? Não, preciso formar um estoque devido à minha demanda. Vendas recentes, dinheiro em caixa. Pô, quanto que eu vou abrir em caixa para esse meu negócio? Quanto que eu vou precisar investir? Quanto que eu vou precisar de recurso? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre grana e, consequentemente, custo do produto final. Planejamento de demanda. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Como que a gente faz para planejar essa nossa demanda, como que nós vamos entender, a gente fala um pouquinho sobre demanda junto com previsão, tá? Porque, pô, se eu tenho minhas previsões de venda, logicamente eu tenho aí um planejamento de demanda, mas primeiro a gente precisa de dados na mão, né? Então, temos os dados, começamos a planejar a nossa demanda. Porque aí a gente começa a prever e entender a influência da demanda no nosso negócio e entender um molde dessa nossa demanda. Pô, o meu produto, ele é sazonal, ele é de que época? Eu tenho um plano no verão, eu vendo mais no verão, eu vendo mais no inverno. Eu tenho aqui um gráfico de calor. Quando que é a minha maior época de venda? O meu cliente espera eu produzir, ou se a partir do momento que ele não tem o produto, ele vai para outro fornecedor, eu vou acabar perdendo esse meu cliente. Planejamento de operações, isso aqui é uma parte muito importante, tá, turma? Por que isso aqui é uma parte muito importante? Porque é onde eu vou planejar as minhas pessoas, que hoje em dia, né, em maior parte das produções, onde requer um número de mão de obra de pessoas, né, um pouco maior, é onde mais agrega custo. Então, assim que eu tiver sempre um custo, um planejamento de operações otimizado, eu vou ter um menor custo e, consequentemente, eu vou conseguir levar um produto melhor para o meu cliente, talvez com uma margem de lucro melhor, ou talvez eu consiga literalmente ganhar o mercado com o meu preço. Vai depender muito do seu planejamento de demanda, dos seus dados, como são os seus concorrentes, aonde você quer investir e tudo mais. Então a gente faz o planejamento de operações e para entender também, tá, a tua capacidade, porque se você não tiver uma capacidade muito ampla, a gente precisa produzir a nossa demanda em cima do que nós temos na mão. Então, cara, eu vou otimizar. Como que eu vou otimizar? Eu vou usar 1, 2, 3 turmas. Eu vou trabalhar de 6 por 1, uma escala. A minha escala de gente vai ser de 7, de 5 por 2. Não, pô, eu trazer a turma de segunda a sexta para mim, entrega a minha demanda e meu custo fica menor. E assim a gente vai começar a entender o que faz mais sentido, se é contratar, se é demitir, se é pagar hora extra, e aí sim a gente vai entrando um pouco mais a fundo. Beleza, turma, eu peguei meus dados, planejei minha demanda, planejei minha turma, agora eu tenho uma melhor estratégia para seguir, então eu vou para uma reunião de consenso. O que vai ser reunião de consenso? É a gente alinhar a nossa demanda, o que a gente fechou aqui, tá? O plano de produção, e aqui a gente entra junto com o planejamento de operações, que é basicamente a minha produção, garantindo que eles atendam os requisitos financeiros e objetivos da empresa, que a gente entendeu aqui, já pegou um pouco mais sobre custo, sobre venda, né? Sobre a minha demanda, sobre dinheiro em caixa, e aí a gente vai assentar com o nosso time nossos parceiros executivos, nossos sócios, nossos gerentes, pessoas de confiança, para falar um pouquinho mais sobre essa nossa estratégia e apresentar tudo que a gente está discutindo para o ano, o semestre, os próximos meses. E aí tem empresas que fazem isso mensal, tem empresas que fazem isso trimestral, semestral, anual, e aí depende, algumas a gente vai dividir em proporções de malha. Então, eu faço o planejamento estratégico dos meus 5 anos, dos meus 3 anos, meus 2 anos, anual e trimestral e mensal, quinzenal. Assim, eu vou tornando essa minha estratégia cada vez mais acessível, cada vez mais realista. Fechei esse meu consenso, a gente vai para a reunião executiva, onde a gente vai apresentar para toda a empresa qual a nossa estratégia de produção, qual a nossa estratégia de venda, qual a nossa estratégia de atendimento ao mercado. Se a gente vai deixar, se vamos deixar faltar porque esse meu cliente espera o meu atendimento, não, preciso programar uma produção sem nenhum tipo de falta. Não, eu preciso só vou produzir de acordo com a minha demanda. E aí eu não vou produzir estoque, se tiver alteração de demanda, eu vou literalmente ter uma falta de produto.
E assim, consequentemente, analisando aqui todos os meus estágios e etapas. E aí, depois que a gente analisou tudo isso, a gente vai simplesmente apresentar essa nossa escolha, tudo que nós decidimos através desses dados para essa reunião executiva. E aí, assim, a gente finaliza essa nossa reunião de SOP. Turma, parece muito simples, muito fácil. É acessível para todos os negócios, só que precisa ser executada. Após essa execução de todo esse ensinamento que a gente falou um pouquinho mais para vocês, unificando a comunicação, traçando a melhor estratégia possível, otimizando o preço, melhorando o custo, melhorando o nosso bitmatch no mercado, faz com que nós conseguimos ampliar o nosso negócio e aí deixamos de produzir para atender e começamos a produzir para ampliar. E aí, consequentemente, nosso negócio terá um resultado muito melhor ano após ano, sendo assertivos, mais assertivos do nosso planejamento de produção e aí de atendimento e tudo mais. Turma, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida de vocês, teremos um campinho aqui no nosso Drive para que vocês possam tirar suas dúvidas e, consequentemente, a turma vai respondendo aí vocês, tá? Muito obrigada e é isso.